Não subestime as dificuldades de Portugal. Não subestime os desafios de internacionalizar a sua empresa. Sou Benício Filho, estou aqui na minha coluna do Eurodicas e tenho hoje para você um conteúdo muito especial. Esse vídeo faz parte de um artigo em profundidade, onde eu elenco elemento por elemento de como brasileiros têm feito um processo de levar as suas empresas para o continente europeu, mas sem tomar os devidos cuidados. E aí, o que era um sonho vira uma frustração, o que era uma promessa vira uma tremenda confusão, e o que era efetivamente uma possibilidade de gerar recursos em euros se transforma numa geração de dívidas em moeda forte. Sou Benício Filho, da Atlantic Hub, uma empresa que nesse ano de 2026 completa 10 anos de existência, fazendo justamente o caminho correto para levar a sua empresa e a sua família para Portugal. Bem, eu não quero colocar elementos que já estão no artigo, por isso eu falo para você, leia em profundidade o meu artigo, mas quero criar mais elementos para você refletir sobre justamente o caminho que você deve fazer corretamente para Portugal. Talvez o primeiro ponto e o mais essencial é você entender o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua perspectiva enquanto empresário e empresa e o que você realmente deseja enquanto visão dessa empresa lá em Portugal. Por que eu estou dizendo isso? Se você é daquele empresário, daquele empreendedor que a gente poderia colocar aqui como aquele que constrói um negócio para sobreviver, para pagar as suas contas e para viver ali uma vida em função desse business, mas sem uma grande pretensão, Portugal ele vai criar as condições para que você faça isso. E aqui eu estou falando de um pequeno restaurante, um bar, uma loja de serviço, uma loja de venda de produtos, souvenirs. E olha, não há nenhum problema em você construir um negócio que tenha esse como objetivo. Mas se você está falando de uma empresa que quer construir outras estruturas, quer abrir o mercado efetivamente, quer gerar demanda, inclusive para a empresa do Brasil, e quer ampliar o seu business para outros países da Europa, esse vídeo é para você. E aqui algumas reflexões são realmente importantes. A primeira não é ter como fim Portugal, mas sim como começo. E olha, um começo rápido. Qual é o time de um começo para que você já comece uma expansão para outros países? Fechar os primeiros negócios, entender exatamente a questão cultural, ter uma base sólida de networking. E aqui, esses 3 elementos vão depender essencialmente do quanto de energia você vai pôr nesse projeto. Olha, eu vejo ao longo dos anos empresas que fizeram isso muito bem. Abriram uma base, normalmente, inclusive no próprio Atlantic Station, a nossa base em Portugal, que hoje contempla mais de 100 empresas, sejam virtuais ou presenciais alocadas no nosso espaço. Nesse ponto, você já ganha um belo contato de networking. A nossa rede hoje é uma rede ampla, que conecta diversos agentes, então você não está sozinho nesse processo. Mas veja, se você começou um processo, você abriu a sua empresa, você fez um belo estudo de mercado, e aqui a primeira fase é o próprio estudo de mercado antes de abrir a empresa. Você tomou os devidos cuidados quanto à questão de adaptar o seu produto e serviço para Portugal. Você fez a lição de casa de entender todas as questões culturais. Você está com o time certo nessa empreitada, que pode ser no começo alguém da alta liderança da empresa que quer fazer esse processo, mas alguém da área de vendas e parceiros apropriados. E eu trago aqui para você a importância de ter um bom jurídico, estar com um bom contador, ou seja, estar com as pessoas certas. O menor atrito possível, com a maior velocidade possível, com o menor investimento. Fez a sua lição de casa? Está com tudo em ordem? Bacana! Começa um processo de entrada no mercado respeitando os competidores locais, o cliente local e entendendo que o que você fazia no Brasil não é o que você vai fazer em Portugal.
A importância de entender o time cultural, o time da venda, o time do processo é fundamental. Fez a lição de casa? Está fazendo o caminho certo? Os primeiros negócios tendem a acontecer de 6 meses até 1 ano. Você se preparou financeiramente para aguentar esse processo? Essa é uma questão que muitos empresários brasileiros ficam pelo caminho logo no começo do processo de internacionalização. Você vai se mudar ou você vai ficar fazendo tudo remoto? Não gosto do modelo 100% remoto, principalmente nas relações comerciais. Você precisa ter reuniões presenciais. E olha, aqui, quando está falando de comercial, as reuniões comerciais não são quando nós queremos, mas sim quando o cliente quer. Ter uma presença forte em Portugal, da alta liderança dessa empresa, mais um time comercial, é um dos elementos que vão trazer mais força para que o seu projeto dê certo. Comecei a faturar, comecei a ter os primeiros clientes, entendi o extrato das empresas em Portugal, aonde eu consigo negócios, aonde eu não consigo, começo a mapear possíveis prospects que atendem em outros países da União Europeia. Benício, fiz um trabalho, estou conseguindo crescer, mas quero mais. Vamos começar a prospectar o mercado espanhol? Vamos começar a prospectar o mercado na Itália? Vamos começar a prospectar os países da África que pagam via Portugal? Esses elementos tornam essa operação uma operação de ampliação, de criação de novos horizontes, e não apenas uma fonte de receita local. Muitas empresas começam muito timidamente em Portugal. Eu falo isso em profundidade no artigo. Aqui, começar timidamente para muitos segmentos demonstram uma certa fragilidade no processo de internacionalização. Em nossos estudos, muitos dos elementos que nós trazemos para os empresários apontam uma estratégia mais agressiva de entrada. E essa estratégia agressiva de entrada pode passar pela aquisição de um player, pela sua carteira de clientes, pela sua posição local, pelos seus documentos que te capacitam para participar de licitações, já que em 1 ano, pelo menos, você precisa ter essa carência para participar. Ou seja, a estratégia bem definida, com os players corretos, vão te trazer credenciais para ampliar o seu horizonte e não ficar apenas à margem de um mercado que você pode, num primeiro momento, achar que não tem tantas oportunidades. Portugal é, sim, um belo país para validar estruturas e validações de mercado B2B. Para o B2C, inclusive, a Atlantic Hub tem uma nova área que a gente chama de Atlantic Gateway, que coloca produtos no varejo local. E Portugal é essa primeira etapa de um processo de internacionalização que não pode ser moroso. Fechou os primeiros negócios, começou a ganhar escala, vamos para o próximo mercado. Benício, a Atlantic Hub me apoia nesse processo inteiro, do começo ao fim. Do estudo de mercado, da alocação no lugar certo, estamos em Oeiras, no Atlantic Station, com os parceiros que vão te fazer escalar para todos os segmentos. E se você quiser ampliar, a gente ainda te acompanha em todas as fases. Obrigado por você estar aqui no Eurodicas, obrigado por você assistir e ler os meus conteúdos. Fique atento, porque todo mês tem um artigo novo. Até mais!